uma rodada a menos, né? Agora para tentar sair. Será que essa agenda positiva corintiana ajuda ou atrapalha? E lá na parte de cima da tabela, será que o Flamengo vai voltar para a briga? Venceu o Bahia em Salvador, 2 jogos com o Felipe Luiz, 2 vitórias. Já do outro lado, o Ceni ouviu gritos de burro da torcida do Bahia. Também, né? Ele conseguiu, no comando de qualquer time, perder 15 jogos para o Flamengo. E o outro nordestino, Fortaleza, perdeu para o Grêmio, mas segue ali nas primeiras posições. Quem será que está na briga pelo título ainda brasileiro? Temos uma enquete para quem está nos acompanhando ao vivo aqui. E aí a pergunta é, prestem bem atenção na pergunta. Considerando seus objetivos particulares, para quem que a rodada foi pior? Foi para o Corinthians, que está brigando para não cair? Foi para o Palmeiras, que está brigando pelo título? Ou foi para o São Paulo, que briga pelo G4? Para quem que a rodada foi pior? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Danilo Lavieri, vou começar com você, por causa aqui do Palmeiras. 0-0 contra o Bragantino. O nosso glorioso João Martins, para variar, teve uma confusão lá com o Caixinha, depois do jogo, briga e tal. 0-0, o time não foi tão bem assim. Enquanto isso, o Botafogo passou. Passou não, aumentou a sua distância. E aí? Bom dia a todos. Bom, eu imaginava que isso fosse acontecer na rodada passada, quando o Palmeiras pegou o Atlético Mineiro e o Botafogo pegou o Grêmio. Eu imaginava que o Palmeiras não fosse vencer e o Botafogo fosse. E agora acontece justamente o oposto. O Palmeiras não jogou bem. Realmente me chamou a atenção que, mesmo com a volta do Estevão ali no segundo tempo, o Palmeiras não conseguiu criar muita coisa. Foi uma partida ruim do Maurício, uma partida ruim do Veiga, uma partida horrível do Felipe Anderson, provavelmente a pior partida do Felipe Anderson com a camisa do Palmeiras. O Giai, que estava vindo bem, foi muito mal, errou praticamente tudo o que tentou, não à toa foi substituído pelo Marcos Rocha. Uma partida em que eu acho que o Abel pode olhar e ficar preocupado, dado que o Palmeiras não pode ter tropeços sequer se quiser alcançar o Botafogo. Então, e o Bragantino é um time que a gente sempre fala, né? Está lutando ali pela parte de baixo da tabela, não faz mal a ninguém. É o tipo de jogo que, se você quer ser campeão, você tem que chegar em Bragança e ganhar. E o Palmeiras foi mal, foi conseguir pressionar o Bragantino de verdade lá faltando 15, 20 minutos para o jogo acabar. O Rony perdeu uma chance incrível. É verdade que a bola quicou antes e tirou o Rony da jogada, mas ainda assim um atacante com um pouquinho mais de técnica provavelmente faria aquele gol. O Cleiton apareceu numa chance que o Dudu criou, mas assim, é muito, muito pouco para um time que precisa ter uma sequência imbatível praticamente para poder alcançar o Botafogo. Já respondendo a sua pergunta, vou deixar a avaliação da enquete, como sempre, como manda a nossa tradição, pro Trajano, mas respondendo a sua enquete, eu ainda acho que a rodada foi pior para o Corinthians, porque o Palmeiras está a 3 pontos e ainda depende dele mesmo para ser campeão. Se continuar vencendo junto com o Botafogo essas rodadas e chegar ali na 36ª com o Botafogo, tem a chance de ser campeão dependendo dele mesmo. Agora, para o Corinthians, essa rodada foi bastante ruim. Corinthians que empatou e viu os vários rivais ganharem. Então, eu, votando na sua enquete, eu voto no Corinthians, Tironi. Então vocês votem também na nossa enquete aqui, para quem que a rodada foi pior. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano. Olá, olá. Como o Danilo me citou e citou o Corinthians, é o meu voto, porque o Corinthians está tentando escapar do rebaixamento, e o Palmeiras tem chance de estar brigando pelo título, e o São Paulo não está brigando por nada, ou seja, brigando para ficar entre os 6, a situação mais dramática é do Corinthians. Porque, inclusive, das circunstâncias que foi. Então, eu vou passar imediatamente, após o voto do Danilo e do meu, para quem sofreu muito e escreveu sobre isso, que é o Juca Kfouri. Tomar um empate naquelas condições, depois de ter jogado bem. Não é que dizem que jogou bem sim. O Yuri Alberto até foi um dia iluminado dele. Então, com a